Olá, Pátria Amada Brasil, meu bom dia, meu abraço a você. Receba aí uma bênção de Deus para a tua vida hoje, 16 de dezembro de 2025, terça-feira. Fica aí até o final. Tenho aqui uma palavra de Deus para te abençoar. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E essa relação segue até o versículo 9. Qualificação daqueles que são perversos, maléficos, diabólicos, às vezes com cara de santo, só a cara. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, tá certo? O versículo 1 de 2 Timóteo 3 começa Paulo dizendo: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo, isso é lógico, irmãos. Paulo matava crente. Paulo tinha visto os apóstolos, Tiago ser morto, né? Todos assim que já tinham sido mortos antes dele, tinha visto, presenciado tudo isso. Mas Paulo se converte. Então, Paulo tem ciência de que tempos difíceis sobreviriam, né, nos últimos dias. Últimos dias, eu já disse isso aqui, porque vários textos falam de últimos dias na Bíblia. Os últimos dias é desde que Jesus subiu aos céus, começaram os últimos dias, até a volta de Cristo, porque depois entra o milênio e a eternidade, tá certo? Mas até lá, Cristo continua falando contigo e quer te abençoar. Então, quando Paulo diz: Sabe, porém, isso, e está falando para Timóteo, a nós, a palavra de Deus, é para quem crê na Bíblia como palavra, sobrevirão tempos difíceis aí nos últimos dias. E os últimos dias são os que nós estamos vivendo. Não só hoje, desde que Jesus subiu ao céu, começaram os últimos dias, porque é até a vinda de Jesus. Amém? Portanto, Paulo ele tem ciência disso, porque ele era um perseguidor e eles viram matar o próprio Cristo, mataram os apóstolos e discípulos de Jesus, começaram com Estevão, né? Então, Paulo tem ciência disso, isso é a lógica. Você fica aí dizendo, é revelação. Claro, Deus trabalha dentro da história, revelando os fatos. E aqui está, nos últimos dias sobrevirão um tempo difícil, porque seremos perseguidos desde lá até Jesus voltar. Amém? Então, no versículo 2, agora o versículo 1, todo ele ali diz isso. Versículo 2 vai fazer a seguinte afirmação: Pois os homens serão egoístas. Você vê isso hoje? Desde o princípio. Serão avarentos. Pessoas que fazem tudo por dinheiro, né? Esses nossos ladrões que estão aí dentro da política, não generalizo. Os que estão no STF, os que estão no Legislativo, como o nosso próprio presidente, é um ladrão, assassino, egoísta, avarento, jactancioso, orgulhoso, jactancioso, arrogante, fala, né, como se fosse Deus. A gente não vê isso aí nas autoridades constituídas pela nossa lei, nossa Carta Magna. São blasfemadores, ou seja, blasfemadores é o que falam do que é bem, falam contra Deus, blasfemam daquilo que é justo, que é agradável, que agrada a Deus, são blasfemadores. Desobediente aos pais, você. Está tudo aí. Ingratos. Olhem, o que tem de ingratos no mundo inteiro não é fácil. E não se engane, meu querido, o sistema socialista marxista, ele é ingrato. Ele usa, e quando chega ao poder, ele domina os seus opositores, tá certo? Isso aconteceu em todos os países que eles fizeram isso. Lá na China, eles chegaram com essa conversa bonita e depois que impuseram o comunismo, mataram, naquele contexto, cerca de 350 mil chineses, porque eles são maus. Esse tipo de pessoas, e aqui vai dizer irreverentes. Nós temos tudo isso, pessoas irreverentes aí que não respeitam a lei,
dentro do nosso STF, é só o que nós vemos, né? Não respeita a lei, é irreverente. Eu faço do jeito que eu quero. Isso é socialismo, isso é marxismo. Isso é últimos dias. É desde que Jesus subiu aos céus até hoje, até Jesus voltar. Isso vai estar acontecendo. Amém? Então, essa relação desses detratores aí, ela começa no capítulo 3 de 2 Timóteo, vai até o versículo 9. Se você ler, a relação vai crescendo. Amém? Então, essas pessoas, elas são pérfidas. Tem essa característica cruel, mal, com aparência de bem. São o tipo de pessoas que se apresentam muitas vezes com conversa bonita. Defender a democracia, né? Quando está acabando com a democracia, são pérfidos, detratores, mentirosos. É isso aí. E nos últimos dias acontece isso mesmo, tem acontecido. Tem uns momentos que são mais drásticos, né? Você pega o Holocausto, mas tem outros, vai chegando. Está no Brasil, não se engane. O versículo 3 vai dizer assim: desafeiçoados, ou seja, não tem amor, não tem afeto, não tem amor, é avarento, é egoísta, é arrogante, tem amor a si próprio e às vezes acho que nem a si próprio. Aliás, nem a si próprio, porque a Bíblia diz que quem ama a si, ama o próximo. Nem a si próprio tem, são desafeiçoados, só se interessam pelo mal, são implacáveis. Caluniadores, o texto está dizendo aqui, sem domínio de si, ou seja, não tem domínio, não para pensar, são ideologizados. As pessoas que pedem aí sem anistia são esse tipo de pessoas, infelizmente, que está no Brasil. São loucos, são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, não têm um domínio de si para pensar, são cruéis, são inimigos do bem, diz o texto, tá certo? Então, nesse contexto, Paulo vai dar essas características daqueles que são maus e que essas pessoas estão no mundo desde o princípio que Jesus subiu aos céus até a volta de Cristo, porque são os últimos dias, é esse período todo que estamos vivendo, mas há os que fazem o bem. Amém? Então, quando Paulo vai dar essa relação da característica, que vai seguir até o versículo 9, que eu não botei tudo, que era muita coisa, Paulo está destacando aqueles que não querem o bem, de maneira nenhuma. São sorrateiros, com aparência de bondade, com aparência de retidão, como se fossem arautos da verdade, quando são mentirosos, são pérfidos mesmo, desleais, infiéis, não querem a verdade, se ajustam com o mal e fazem o mal parecer bem. É isso que acontece e as pessoas, infelizmente, caminham por isso. Por quê? Porque não tem Deus, porque não vem para a verdade. Se vier para a verdade, é liberto dessa situação, vai pensar diferente, porque isso é o desejo do meu coração. Oro aqui todos os dias para que o Alexandre de Moraes se converta. Que ele tenha um encontro com Jesus. Sabe o que é o um encontro com Jesus? É aquele que deixa o cara cego 3 dias. E ele pergunta assim: quem é? É tu que está me perseguindo. É, Deus vai fazer isso? Isso é um desejo do meu coração. Se ele vai fazer, não sei. Mas eu oro por isso, Lula, esse pessoal se converter, porque eles são pérfidos, são perversos, são malignos, tá certo? Então essas pessoas, eles têm uma conversa com aparência de bem, quando na realidade é como se fosse aí um verdadeiro arauto da verdade. Eu vou dizer assim, olha, a Bíblia diz respeito a quem crê na palavra de Deus como Bíblia, mas isso aqui, meu querido, é palavra também para uma sociedade, para todas as pessoas. A Bíblia, ela deveria ser a regra básica de qualquer sociedade. Então, também diz respeito a esse sistema que está aí. Você, socialismo marxista, comunista, que é do eixo do mal, da perversidade, da malignidade, que não quer o bem, tem o interesse em governar. Amém? Eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Quando o sistema socialista, comunista, marxista chegou na Coreia do Norte, que era a Coreia do Norte, já era a Coreia do Norte, já era a Coreia do Sul, eles chegaram na Coreia do Norte. A Coreia do Norte era o país mais cristão daquele lugar, mais cristão do que a Coreia, do que a do Sul. Eles fizeram um acerto com os pastores, implantando a situação, eles entenderam que era bom aceitar a ideia, e quando o socialismo marxista comunista foi implantado, a primeira coisa que eles fizeram foi matar os pastores. Aí, meu irmão, você que é pastor e defende isso aí, Jesus, você
Você precisa ter um encontro com Jesus. Vocês chamam Jesus de comunista. Jesus não é comunista, Jesus é Deus. Amém? Comunistas são detratores que negam a Jesus e buscam a inverdade. Então, nós temos esse sistema que está em curso na nossa pátria amada Brasil. Não se engane disso, tá certo? Eles negam a família, negam o casamento, negam a fé em Cristo, negam tudo que diz respeito a Deus. Negam a liberdade de expressão, negam tudo isso. Aí você vai acreditar num sistema desse? Claro, está bem claro pela Escritura. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, ok, amém. Mas ele diz também: tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vencerão também. Que vencer esse mundo? É se posicionar, dizer assim: eu creio em Cristo e não acredito nisso aí que estão aplicando. Esse negócio é mal, perverso, só faz o mal. Amém? Não tem como desassociar a palavra de Deus do contexto social. Não tem. Porque a palavra de Deus fala para a humanidade. E se a humanidade atentar para a palavra de Deus, ela se conserta com Deus. Mas se não atentar, não tem como se consertar, porque sem Deus, você é tudo que isso aqui, que Paulo está citando aqui, e alguma coisa mais, jamais um cristão verdadeiro que crê na Bíblia e confessa Cristo como Senhor e Salvador. Amém? É uma breve reflexão. A Bíblia é para você, querido. Você quer, você que não é uma pessoa covarde, você que não é uma pessoa pérfida, que deseja o mal, você que não é uma pessoa cruel, que só quer o mal, você que quer o bem, pense, leia a Bíblia, se volte para Jesus. O Brasil está sendo dominado por um sistema perverso e a Igreja do Senhor precisa saber disso. Eu não tenho medo de cortar minha cabeça, não, porque a morte vai chegar para todo mundo. É indiferente a morte, ela chega, ela é natural, ela é dádiva de Deus. Não tenho medo como é que ela vai chegar, mas eu tenho um medo tremendo de negar a fé em Jesus. Paulo está escrevendo porque ele diz: olha, dentro da igreja vai aparecer esses detratores aí que vão negar a fé. E hoje nós temos aí o sistema socialista, nós temos hoje em dia o sistema cristão progressista que nega a Jesus. Uma da ideia do sistema progressista, cristão progressista, é: Jesus é bom, sua igreja não. Ontem eu disse dois, hoje estou dizendo mais um. Sua igreja é boa, Jesus é não. Aliás, Jesus é bom, sua igreja não. Como é que a igreja de Jesus não é boa se ela é o corpo de Cristo? Você está entendendo como o diabo lhe engana? Fique atento, leia a palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus que liberta o ser humano e faz você entender as coisas claramente e viver sem medo. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Temos oração hoje aqui e tapa na cara do cão. É assim. Louvado seja Deus. Deus abençoe nossa pátria. Deus nos liberte desse socialismo marxista, comunista, corrupto, ladrão, que está dominando o Brasil, socialmente e politicamente. Mas a última palavra é de Deus. E nós vamos resgatar a nossa democracia, eu creio, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.